Salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! Agora, o clima do Andréas Pereira no Flamengo não é um clima insustentável. Melhorou, mas não vai ficar. Olha lá, ó. Olha só. Ivana falando até do Vidal, né? É o seguinte... Eu acho que é melhor para o Andréas ele ir para a Europa. Foi o empresário do Andréas, que inclusive disse que a situação com o Flamengo já deu. Que ele vai voltar para a Europa mesmo, vai ficar lá no Manchester United. Aí não sei o que o United vai fazer com o Andréas, vai emprestar para outro clube, vai vender, enfim. Mas vai para a Europa. Ou ele pode ser aproveitado, né? Vai que... Eu acho que foi uma situação... treinador novo lá. É uma situação insustentável, né? Do Andréas, esse começo de ano. Houve a tentativa de que fosse restabelecida a confiança, né, entre o torcedor e o jogador. Mas o baque foi muito grande para ambas as partes. Eu acho que o Andréas ele não conseguiu também colocar em campo aquele bom futebol que ele vinha colocando antes da falha na final da Libertadores. E isso comprometeu ainda mais, né, a desconfiança do torcedor, a insatisfação do torcedor. Aí ele foi tirado um pouco, né, de cena. E aí as coisas foram se acalmando, ele voltou a marcar gol agora, no último jogo com o Fluminense, um clássico, um jogo importante, um jogo que o Flamengo precisava vencer por inúmeras questões, para abafar mais uma nova crise interna, para vencer finalmente o Fluminense, que é um rival que vinha fazendo frente há muito tempo, a necessidade de um resultado acima de desempenho, enfim, vários cenários que contribuíram para uma das redenções, né, que tivemos nesse Fla-Flu. Importante para o jogador, acho que importante para o Flamengo também, ele contribuir nesse momento do time, mas eu acho que essa relação já deu o que tinha que dar. Para o Andréas, quanto ser humano, quanto jogador muito jovem, que vai se desenvolver e tem muito a colaborar por onde ele passar, eu acho que é melhor. E o Flamengo vai continuar, o Flamengo tem grandes jogadores, tem possibilidade de contratações, enfim, eu acho que é melhor para as duas partes que essa separação ocorra agora. O que pega no caso do Andréas, Ivana, é o valor. Não tivesse um valor envolvido na transação... Mas é porque ele vale. Ele é promissor, ele tem idade, ele tem um bom futebol. Eu concordo. O que pesa nesse caso é que houve essa ruptura, né? Então não vale mais a pena para o Flamengo investir tão alto. Pois é, se fosse uma negociação em que o Andréas tivesse passe livre, o Flamengo fosse só fechar um contrato de salários, eu vejo que valeria a pena dar a chance do Andréas se recuperar e acredito que ele pode sim dar a volta por cima, virar essa página. Ele mostrou no Fla-Flu que tem qualidade, que pode jogar de forma intensa, é um jogador de 26 anos, dá dinâmica ao meio-campo e, de fato, realmente vale mais de 50 milhões de reais. Mas o Flamengo não pode pagar mais de 50 milhões de reais pelo Andréas, porque vai colocar um selo de quanto gastou. O Vitinho, por muito tempo, foi perseguido pelo valor e não dava resposta, demorou a engrenar. E um jogador como o Andréas carregar essa pressão, um jogador de mais de 50 milhões de reais, investimento alto e marcado pelo erro da Libertadores, ele não teria direito de ter uma mínima má fase, um erro no Flamengo. Sim. Seria cobrado por atuações impecáveis sempre. Isso não acontece com o jogador. É desumano, né? E o Flamengo teria de fechar 3, 4 anos de contrato no mínimo com o Andréas e por esse valor, acho que até para o Andréas cabe se desvencilhar de um peso, de um fardo desse tamanho. Talvez num outro momento, voltar ao Flamengo, quando ele não tiver vínculo com outro clube, com um ambiente mais arejado, numa outra situação, pode ser um cenário viável, ou mais viável que agora. Nesse momento, seria uma temeridade o Flamengo gastar mais de 50 milhões para contratar o Andréas em definitivo, sabendo desse passivo que ele tem. Assino embaixo o que vocês dois disseram. Ele ia jogar com 2 selos. Sim. Gostei do termo que você usou. O selo da grana alta e o selo do gol, a imagem que a gente viu agora há pouco. Qualquer jogador, ele sofre muita pressão num grande time brasileiro, num time como o Flamengo. A pressão no Andréas Pereira é maior por causa dessa falha que ele teve na decisão da Libertadores. E uma coisa, hein? Pro resto da vida. Aí o Flamengo vai lá, gasta uma grana, ainda fica as duas coisas em cima dele todo jogo. É o que você falou, ele não pode ter um errinho que tudo isso vai ser lembrado. Tantos 50 milhões, já ferrou a gente numa final. Eu acho que vai ser saudável para ele, porque ele tem futebol para continuar no Flamengo. Só não sei se tem clima. Então, ele recomeçando a carreira dele, que seja em outro clube brasileiro, que eu acho que vai ser difícil com essa grana, mas em outro clube da Europa, se não for um gigante contra o Manchester United, talvez um time de médio porte na Inglaterra ou fora da Inglaterra,
morando na maravilhosa Londres, de repente, sim. saindo de Manchester e indo para Isso. Londres. Melhora, hein? Melhora. Mas esquecendo o turismo e voltando ao Liverpool. futebol, acho que vai ser saudável para ele começar sem esse peso todo que ele teria continuando no Flamengo. Mas uma coisa, o Flamengo vai sentir falta do Andrés se não contratar imediatamente. E aí pode ser... Então tem que ter uma peça de reposição? Preci- Urgente? Não, precisa porque João Gomes pode sair. o Andrés tem sido muito utilizado, mesmo marcado pelo erro na Até final da porque o Paulo Libertadores. Souza queria que ele ficasse. O Paulo Souza na coletiva falou que queria que ficasse. Ele tem características raras ali, do cara que tem qualidade para sair jogando, do cara que consegue dar uma dinâmica no meio-campo, mais jovem. Então, se chega o Vidal, é outra característica, um jogador que vai acrescentar muito em termos de hierarquia, de encorpar esse time. Mas o Flamengo vai precisar olhar, ainda assim, um outro jogador mais jovem, um jogador para manter a dinâmica do meio-campo, já que a gente tem o Arão com mais de 30 anos, Everton Ribeiro com mais de 30, Bruno Henrique com mais de 30. Chegando o Vidal, é mais um jogador para elevar essa média de idade e precisa entender que, por mais que o Andrés tenha ficado ali marcado pela torcida, ainda assim, em composição de elenco, ele é importante e vai fazer falta. Caco, quero te ouvir aí sobre o Andrés e se realmente vai precisar de reposição, né? Acredito que sim, porque ele vai fazer falta e como todos falaram, concordando com tudo, a gente parece estar numa opinião muito unânime nesse aspecto, vai ser muito melhor para o jogador sair, porque ele ficou marcado de uma maneira, principalmente por aquele lance da final da Libertadores, que nem fazendo um gol contra o Fluminense ou tendo uma atuação, quantos jogos ele vai ter que jogar bem em alto nível para que não fique marcado com o torcedor. E tem um aspecto que eu vejo interessante, que vai fazer falta, um jogador que vem de trás, do meio de campo, e tem esse chute de fora da área muito forte, né? Ele sempre bateu muito bem na bola, uma característica que a gente não vê muito às vezes no futebol brasileiro, do jogador que arrisca de longe, cobra a falta com muita força e precisão. É algo muito importante. Mas vai ficar marcado por aquela, talvez, sendo vítima de um aspecto tático. Na saída de bola, ficou sozinho com a bola, não tinha para quem tocar, acabou perdendo e não foi uma vez só, acabou se comprometendo nesse aspecto. Talvez até tenha que melhorar também nessa função, mas que não compromete seu futebol, que vai fazer falta. O Flamengo tem aí outros jogadores, mas ele vai fazer falta com certeza. Vai pra cima do Vidal, então, agora? Não, agora... Aliás, na realidade, É o Vidal a que tá ordem vindo é pra o cima do Vidal Flamengo. está indo pra cima do Flamengo, né? Flamengo, te quero, então. te amo, te desejo. Te quero, Flamengo. Te quero, Mengo, te quero. E agora, aceita? Não, ganha margem na folha salarial para acomodar um jogador com os vencimentos do Vidal, que não serão É o baixos. seguinte, o amor custa caro, né? Sabe que o negócio é... Mas depende do Vidal, dá uma demonstração de carinho nessas horas também. Mas, Aí a parte na hora da grana, né? Pra sorrir, tem que fazer rir. Essa é a... Que isso, essa é a hein? lei Nosso básica tropa de da elite vida. aí, Anco. Pois é. Sorrir tem que fazer rir. Menos plata. É isso. Que Então o Abel isso. pode... Lindas palavras, hein? O Vidal pode dar uma demonstração de afeto, de retribuição ao carinho que a nação tem dado para ele e na negociação ser razoável na pedida. Eu vejo que é bem possível que essa relação aconteça Ele pela já boa se vontade do jogador. demonstrou predisposto a isso. Agora, o quanto seria para baixar esses valores, que é interessante saber. Mas já ajuda uma saída como a do Andrés, que também não é um Sim, jogador claro. barato, você tem uma margem para pensar e até descontando um possível investimento que o Flamengo faria. O Flamengo, no começo do ano, estava disposto a fazer esse investimento pelo Andrés. Isso daí é fato. A diretoria havia concordado diante do encaminhamento, o Andrés ali numa fase oscilante, o Flamengo recuou. Mas há essa margem para o investimento, esse investimento pode ser diluído nos salários do Vidal, pode aumentar um pouco essa margem, mas ainda assim eu vejo que o Flamengo, além do Vidal, precisaria pensar numa outra opção. O Flamengo hoje tem um time envelhecido comparado com o de 2019. Peraí, além do Vidal, outra opção? Então são dois jogadores? Ou é um plano B, o Vidal? Não. Ao mesmo dois. tempo em que ele pensa na economia, não quer gastar, ele é um gastão. Eu tô querendo além do dizer, já Vidal, que é dois. trazer mais um. Tem que pensar em dois. mas- É plano B pro Vidal ou são dois? Vocês hoje estão muito Olha, fofinhos, né? olha só, demais. o Palmeiras certamente vai se reforçar na janela do meio do ano. Opa. Pensando em elenco, não precisa ser uma grande estrela, um cara que está voando, trazer jogador da Europa. Precisa ser cirúrgico no mercado para trazer mais um jogador de meio campo, Pra um compor jogador o elenco. mais jovem, para compor o elenco. Um Gerson, tipo um Gerson. É sério, que quando o Flamengo foi buscar o Gerson não estava bombando na Europa, E ao veio, contrário. e veio por empréstimo. Sim. Então, é possível que o Flamengo tente não só o Vidal, mas eu vejo que é fundamental pensar numa reposição com características semelhantes
as do Andrés. Ele, como jogador, a gente não contesta no Flamengo, por mais que a... Ele não tá jogando tanto assim também, o Andrés, vai. Ele jogou O com a Abel falou uma coisa que eles estão Cima. falando. Abel, você foi bem. Você está falando uma coisa, eu estou pensando aqui. Você falou do Andrés. Não, tudo bem. É bom jogador? É. Tem potencial? Tem. Pode melhorar? Não tá jogando Pode. tanto. Mas tá falando do Andrés, da falta que ele vai fazer? Eu, sinceramente... Não, mas Quantas vezes jogou o William Arão, João Gomes, Thiago Maia? Mas Ele ficou um tempão no banco sem Mas, gente, jogar, o gente. calendário que falando tem. da mesma Você tá falando de elenco. de elenco. Sim, não é um Mas não é um jogador que, olha, ele é titular e tem... Não é fundamental para o time. Mas é questão de fundamental para o elenco, para os ok. planos da Não, aí eu temporada. aceito. Você aceita essa? Eu aceito. Fundamental pro elenco. Sim. Aceita? Mas Aí eu fui ele falou convencido. bonito aquela hora, usou as palavras românticas, mas ele se atrapalhou um pouco na comunicação. Nota 7. É que é o linguajar. É que Sem se ver. o linguajar romântico, ele está ali em sintonia com o Paulo Souza, que pediu para ficar, porque o Paulo Souza também enxerga dessa forma romântica que o Breiler enxerga. Não, mas eu vou... É a volta de Breilov, Qualidade, comentarista do Breilov amor. de volta, comentarista do amor. O Abel destacou a batida que ele tem na bola, né? Que você gosta. Do Andrés Pereira? Andrés. Bate bem na Bate bola. bem na cobra- bola, pega O bem. Caco também Sim, gosta sim. da batida. Tô falando sério. E é versátil, ele joga ele de tem bom volante, futebol. ele joga de meia. Aqui no Flamengo é o que vocês falaram, é um peso muito grande ele Mas continuar. você não concorda A torcida não quer mais. Eu me arrisco a dizer, não vou arriscar um número aqui, mas grande parte da torcida do Flamengo não quer mais. Entendo o sentimento, mas o Vidal tem características diferentes. Ele vai agregar muito ao Flamengo. Vejo no O aspecto Vidal, de o que é competição. mais ofensivo? O Vidal é um jogador que tem características de um jogador mais rompedor. Ele consegue quebrar linhas com mais facilidade que o Andrés. Mais O Andrés ofensivo. é um jogador mais Seu posicionado. linguajar é mais bonito, o meu é mais É, o simples. seu é mais mais rebuscado. ofensivo. mais romântico. Rompedor, você quer um... Ah, quebrar linhas. Tá. É um jogo... Rompedor. Não, Rompedor é aquele atacante rompedor. O Andrés também é ofensivo. Ele chega muito na área. Sim. Mas é porque ele tem uma característica mais de armador. Sim. O Vidal é uma característica, às vezes, mais física. Quando não dá na técnica, leva ali, arrasta a marcação. Então, é preciso pensar nesse jogador. Não vejo que é algo para fazer um grande investimento, mas tentar algo com alguém com as características semelhantes à do Andrés. Já que você está falando bonito, como sempre, você concordaria com o fã de esportes, esqueci o nome do amigo, que era contra a vinda do Vidal? Ele acha que seria uma roubada, em outras palavras. Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que vale a Tem lenha pra tentativa queimar ainda. aqui. Tem lenha para queimar. Exato. É.